Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Cacau Sotero, Naíris, programa Fique em Casa Aprendendo aqui na TV Educação e, claro, na plataforma Gonçalves Dias. Hoje nós vamos falar de resenha. Você gosta de resenha? Final de semana, né? Não, não é esse tipo de resenha. Olha só como a palavra muda. Muda o contexto, muda o significado, né? Resenha que nós vamos falar tem a ver com o nosso texto, com o resumo. Ela é bem parecida com o resumo, tá bom? Não é essa resenha aí que você pensou, não. Até porque nós estamos aqui, o Maranhão está meio, eu não sei se ainda está vermelho, mas aqui a gente está aqui muito preocupado aí com esse tanto de gente gripada, surto de gripe, de virose e Covid também. Então temos que tomar cuidado. Resenha, essa resenha aí não é legal. Então vamos falar de resenha, um dos gêneros do discurso. Gente, tem muito gênero, né, para se trabalhar? Tem. Já trabalhamos manifesto e agora estamos trabalhando resenha e outros virão por aí, tá bom? A resenha, quais são as características da resenha, os tipos de resenha, resenha versus resumo, ver a diferença que há, né? Existe, e tô falando igual o povo os nossos irmãos lá da Paraíba. Existe resenha, existe resumo. São parecidos? São, mas não são iguais, tá? E como nós fazemos uma resenha, que é muito importante para o nosso trabalho acadêmico, né? Então, essa aula aqui é importante, vai ajudar também você, Chuchu, que já saiu do ensino médio e já está aí na faculdade, né? O, o resultado do Enem já saiu, você já sabe a sua pontuação, daqui a pouco você já está comemorando em qual faculdade você entrou, né? Em qual universidade aí de todo o país, né? A nossa torcida aqui da plataforma Gonçalves Dias é enorme. Vamos lá. Bom, resenha é um gênero textual. Falar de gênero textual que você já sabe, de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, já sabe o que é resenha. É um gênero textual descritivo. Ou seja, eu vou descrever, vou dizer como é. Eu não vou colocar coisa que não tem, né? Vou descrever um texto, ou ainda um filme, ou um documentário, ou uma série. O professor pode passar, dependendo da disciplina. O professor pode passar, de repente, uma série curta, durante um período, né? Um período letivo. E aí o aluno, no final desse período, pode apresentar uma resenha daquela série, uma resenha de um filme, uma resenha de um livro, uma resenha de uma novela da Idade Média, novela de cavalaria, né? Porque quando a gente fala de novela, vou até abrir um parênteses aqui. A pessoa acha assim, fulano assiste novela. Gente, novela é cultura. A novela foi criada lá na Idade Média. Lembra das novelas de cavalaria? São histórias que são contadas em capítulos. E existem novelas interessantes, onde você pode ver um enredo, onde se trata de um tema polêmico desenvolvido pelo autor, né? Existe muita novela besta aí, mas tem muita novela legal. Pode procurar aí no acervo e você vai ver. Existem novelas que são remakes de obras, como, por exemplo, A Escrava, Isaura. A gente não lê o livro? Por que não assiste novela? Olha só, série, O Alto da Compadecida. A gente não lê o livro? Por que não pode assistir uma série? Então, esse preconceito aí com novela não está com nada, não. Novela também faz parte da cultura. Existem algumas aí que. Ah, mas essa novela é besta. Existem mesmo, mas existem muitas novelas legais, como eu já disse. São remakes. Por exemplo, O Cravo e a Rosa. É uma novela que até está sendo repetida na TV. É uma obra também. É muito legal. Então, é uma novela que faz você sorrir, que faz você fazer a análise de comportamento de personagem. Então, vou voltar, né? Vou voltar aqui para a aula. Estou falando só da novela, porque é um gênero que eu posso também fazer a resenha, tá? Eu botei filme, mas eu me estendi. Filme, novela, série, livro, tá bom? Um capítulo de um livro, tá? No qual quem escreve vai poder expressar a sua opinião. É bem aí a questão, diferença, que eu já estou me adiantando, resenha e resumo, tá bom? As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo. Então, assim, A Cabana do Pai Tomás, que é uma obra. Ixi, esse livro fala de quê?
procura, sempre tem na internet uma resenha sobre a obra. Aí você faz a leitura, mas faz a leitura de vários, né? Pelo menos 3, e compara, né? Porque como existe a opinião pessoal, aí ela pode variar, né? Claro, né? As pessoas trocam de opinião, as pessoas têm opiniões diferentes. As resenhas vão apresentar um conteúdo que se trata e vai também fazer uma avaliação crítica. Então, a resenha é interessante por isso. Você se adianta na obra que você tem curiosidade. Então, olha só, de uma forma bem mais. Como é que eu vou dizer? Uma forma mais generalizada, tá? A resenha é um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos. Então, assim, eu disse há pouco, né? Você que já terminou o ensino médio, entra na faculdade, entra na universidade, você já vai fazer muita resenha. E produção de conhecimento. Então, quando eu faço a resenha de um livro, estou botando o conhecimento dentro da minha cachola. Eu faço resenha de um livro, vou aprendendo, de um artigo, vou aprendendo, de um filme, vou aprendendo, porque a intenção do professor é que você aprenda mesmo. Então, saber sua definição e principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudos. Então, para eu fazer uma resenha, eu preciso saber o que é uma resenha, tá? Então, é um texto que serve para apresentar outro texto que seja desconhecido pelo leitor. Porque se você não sabe, um filme é um texto, só que está em outro formato, tá bom? A novela também é um texto, só que está também em outro formato. O livro escrito é um texto que está no formato de texto, tá bom? Uma palestra, um documentário onde alguém fez um estudo sobre determinado assunto, aí grava um documentário, você vai assistir, fazer a resenha, aí você vai ouvir e resenhar, tá bom? O que é resenha? É um tipo de texto usado para descrever, para analisar. Então, se eu vou descrever, eu vou transcrever algumas coisas que estão lá no texto original, tá bom? Outra produção textual que eu vou fazer a partir da primeira, tá bom? Que pode variar de obras literárias até tratados de anatomia. Então, uma resenha na área médica, por exemplo, o professor pode passar anatomia, que é uma disciplina muito difícil. Né? Digo isso porque eu vi a minha filha estudando anatomia. E o negócio, né, pega, né, Guilherme? Guilherme também, professor de educação física, já estudou anatomia. É um assunto assim meio pânico. Então, fazer uma resenha de algo dentro da anatomia é complicado, mas você vai aprender aqui. Aprende a fazer resenha, sabe o que é resenha, vai fazer resenha do que você quiser estudar, tá? Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Então, quando eu faço uma resenha de um livro, eu resenhei aquele livro, tá? Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que vão abordar um mesmo assunto, tá bom? Então, é interessante. Por isso que eu disse, é bom leituras de vários, né? Vários autores, pelo menos 3. Tem a resenha do livro X. Ah, eu não li esse livro. Gente, agora tem uma coisa. Não vá se basear para fazer, por exemplo, um vestibular, onde eu tenho que ler uma obra, aí eu vou só atrás da resenha. Aí você pode se perder. Na questão de obra de vestibular é outra coisa. Você tem que ler mesmo a obra, estudá-la, tá certo? Para além da estrutura das resenhas descritivas, né, já sabe que descrição é uma tipologia textual. Eu vou descrever, dizer como é. Ou críticas, é importante pontuar as seguintes características. Então, vamos lá. Objetividade. Como é, por exemplo, um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade. Não dá para, como o povo diz, encher linguiça, não. Tem que ser objetivo, tem que ser direto ao ponto. E às vezes as pessoas vão conceituar alguma coisa e fica, enrola. E é porque, e é assim. E aí fica tentando deixar o texto bonito, encher de palavras bacanas e acaba se perdendo, né? Porque você tem que articular bem as ideias usando as palavras. E se você quiser usar muitas palavras para ficar um texto bonito, você pode se perder, tá? Então, já sabe que é um gênero científico, a resenha. Linguagem
claramente objetiva. Se eu tenho que ser objetivo um texto, então eu não posso usar uma linguagem prolixa, eu tenho que ser objetivo. Haja vista que a interferência de pessoalidade do autor atrapalhariam o método da ciência. Então, dá um exemplo aqui. Um artigo sobre vacina, tá? A vacina, que também é um tema, dá até para fazer um manifesto sobre vacina aí, porque muita gente se manifestando, tome vacina e tal, eu não vou tomar, enfim. São opiniões diferentes. Então, fazer uma resenha sobre um artigo de vacina, por exemplo, tem que tomar muito cuidado nessa objetividade para que não atrapalhe o método da ciência, desse sentido. E o uso do sentido literal, tá? Linguagem figurada, de jeito nenhum. Tem que ser mesmo denotativo, tá? Sempre é bem-vindo esse tipo de texto. Então, se eu vou trabalhar com objetividade, não tem muito espaço aí para a linguagem conotativa. Concisão, ó, interessante. Uma boa resenha deve procurar dizer o que é necessário. É o que eu falei, né? Fazer rodeios para chegar a um ponto não precisa. Seja objetivo. Sem muitos exemplos, sem muitas repetições. Aqui na aula eu posso repetir. Claro, o objetivo é fazer você entender, sem que você precise ficar voltando. O que é que ela quis dizer? Não, eu tenho que ser clara, não tenho? Pois é. No caso aqui da resenha, tem que ser claro também. Só que aqui não dá para ficar repetindo, não. A aula é diferente. A aula na resenha. Porque o texto tem como função ser um material de estudo. Uma resenha vai servir para você estudar na sua aula, na sua disciplina, tá bom? O professor de história pode pedir a resenha da balaiada, por exemplo, um texto sobre a balaiada, te pedir uma resenha. Qual o objetivo do professor? Que você entenda esse movimento que aconteceu, inclusive, aqui no Maranhão, lá nas Aldeias Altas de Caxias. É uma composição, né? É uma produção textual, é uma composição para ser lida depois, sem haver a necessidade de acessar os originais resenhados. Então, a resenha tem que ter tudo daquela obra. Lembrando, para fazer um vestibular, onde eu tenho que ler, eu estou repetindo, né? Que é importante. Eu vou ler um livro, né? Uma obra literária que a universidade coloca lá para ser lida, aí é diferente. Ler só resenha, você pode se perder na hora de responder a prova. Tem que conhecer a obra toda, tá bom? Fica a dica de novo. Utilização de um método. É importante que as resenhas se estruture, né? O autor vai estruturar o texto num método claro e objetivo. Olha outra repetição aqui, ó, falando de objetividade. Estou repetindo. É a técnica nossa, né? Enquanto professora, a gente tem que repetir para você memorizar, para você aprender e não esquecer nunca. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções, tá? O resumo e a análise de dados. Por isso que resenha parece com resumo, porque para eu resenhar uma obra, eu tenho que conhecê-la. E para eu apresentar essa resenha, eu tenho que ter o resumo dessa obra. E o que difere? O acréscimo da minha opinião, tá bom? Uso da forma padrão da língua portuguesa. Então, nada de gírias, nada de expressões chulas, nada de palavras de baixo calão, tá bom? Clareza, objetividade. Mais uma vez, eu tenho que falar da clareza. É importante. O objetivo da resenha é mostrar o conteúdo de determinada obra. Recomenda-se, então, norma padrão. Quando diz recomenda-se, eu recomendo. Quando eu recomendo, eu posso deixar você livre. Não, aqui esse recomenda-se aqui é só uma forma de colocar a palavra bonitinha. Tem que usar a mesma norma padrão, tá? Seja a variante da linguagem utilizada nas resenhas, tá bom? Isso não significa que se deve escrever de maneira rebuscada, tá bom? Ou seja, eu tenho que usar uma norma padrão, então eu tenho que ser uma linguagem culta, tenho que mostrar que eu sei escrever, aí eu vou pegar as palavras mais difíceis. Uma dica: quanto melhor for o orador, mais a sua linguagem será objetiva. O objetivo da comunicação é que haja o quê?
entendimento. Então, se eu vou palestrar, se eu vou discursar, se eu vou sou uma entidade, eu faço parte de uma entidade religiosa, se eu vou, um caso, um padre, um pastor ou uma outra liderança religiosa, vou discursar para uma comunidade, quanto mais objetivo eu for, melhor. Essa é a principal e melhor regra do bom falante. Ser claro, ser objetivo. E quando eu digo usar a norma culta, eu não preciso usar uma linguagem rebuscada e difícil. Inclusive, isso é de mau tom. Porque se você discursa numa comunidade, para uma plateia, essa plateia é formada por pessoas de diferentes níveis intelectuais. Então, pode haver na plateia uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, como você, como eu. E algumas palavras ela nem não entenda. Então, mais uma dica: a característica principal do bom orador é a objetividade. E usar a língua padrão não quer dizer que eu tenha que usar termos difíceis, de difícil acesso, tá? Então, quando você vir uma pessoa falando muito difícil, ela está cometendo aí uma certa gafe, tá? Fica a dica para você na hora também de escrever o seu texto, tá bom? Norma padrão é aquela variante da linguagem que segue a gramática, aquilo que a gente estuda aqui, né? Nas aulas de língua portuguesa. Mas também deve ser compreendida pela maioria das pessoas, tá? E a maioria das pessoas não estuda até certo grau da grade curricular, infelizmente. Então, não dá pra gente falar muito difícil, tá? É feio. Olha só, tradicionalmente existem dois tipos de resenha. A resenha descritiva, que eu já falei, e a resenha crítica ou opinativa. Por isso que eu disse que dentro da resenha você pode colocar a sua opinião. Na descritiva, o autor vai resenhar apenas, né, vai descrever apenas informações acerca do livro, do artigo a ser resenhado. Não vai haver espaço para a opinião desse autor, tá? Não tem uma composição subjetiva. É apenas informativa. Ficou claro? Se eu tenho a resenha descritiva, quando eu digo crítica opinativa, aí eu, além de trazer informações do livro, do artigo, do filme, eu também vou ter um texto de natureza informativa argumentativa. Eu vou colocar minha opiniãozinha ali no meio, tá bom? Diferença entre resenha e resumo, embora eu já tenha falado, é muito comum haver confusão, tá? Ambos os gêneros não são tão diferentes, tá? Mas também não são iguais. A resenha tem como uma das suas partes o resumo. Então, o resumo está dentro da resenha. O que difere é que eu posso colocar a minha subjetividade, a minha opinião, os meus argumentos dentro da resenha. É isso que faz com que os textos sejam diferentes. O resumo tira de um texto original apenas as informações relevantes, sem acréscimo de discurso novo, sem opinião, tá? A resenha vai mesclar resumo, conforme a definição, né, que eu coloquei, com trechos descritivos analíticos. Aí entra a opinião de quem resenha. É possível dizer que em toda resenha existe um resumo. Ficou claro? Vou resumir informações relevantes do texto. Vou resenhar. Eu posso apresentar somente aquelas informações, bem como acrescentar a minha opinião. Por isso, resumo e resenha não são iguais, são bem parecidos, tá bom? Como eu posso fazer uma boa resenha? Tá aí. Cacau, como é que se faz isso? Tá aqui, ó. Eu preciso primeiro fazer uma leitura calma e atenciosa de um texto, o qual eu vou resenhar. De preferência, 3 leituras, porque a primeira vai passar muita coisa que a gente não vai perceber. Aí você faz a segunda, aí a terceira fica tudo ok. Fazer anotações, aí você pode pegar um marca-texto. Tem gente que não gosta de riscar livro, né? Mas é bom fazer aquela marcação bonitinha durante o processo de leitura. Resumir de modo claro, você vai fazer logo um resumo, conciso, né, objetivo de todas as partes importantes do texto. Depois, você vai excluir exemplos, repetições, como eu já falei, não pode estar repetindo muita coisa não, tá bom? E aí você vai construir os seus apontamentos seguindo
esse tipo de resenha aí que a gente já apresentou, tá bom? Revisar o texto. Aí sempre na revisão a gente sempre muda alguma coisa, verificando se de fato aquilo que você escreveu atende às suas expectativas. E claro, o texto não é seu, o texto é para alguém, alguém vai entender o que há naquela obra, tá bom? E claro, nem precisar ler a obra, porque você vai fazer uma resenha muito bem feita, um resumo muito bem apanhado e a sua criticidade, ó, legal, apresentada ali para que todo mundo entenda. Vocês entenderam? Compliquei?